Olá pessoal, estamos aqui para fazer mais um vídeo com resolução comentada da prova do Avaliar ETRI, dessa feita para o nono ano do ensino fundamental. Prova essa que ocorreu aqui no Rio Grande do Sul, patrocinada pela Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul, e ela ocorreu na semana de 7 a 11 de março de 2022. Então espero que vocês possam aproveitar esse vídeo e qualquer coisa, se ficou algum exercício com alguma dificuldade de compreensão, basta escrever aí na área de comentários e oportunamente a gente tenta solucionar uma possível discrepância ou mesmo uma sugestão. Tá legal? Vamos ao vídeo então. Então, como as outras provas, né, mantêm o mesmo modelo, essa aqui consta de 25 questões de matemática e é voltada para o público do nono ano do ensino fundamental. Tá bom? Então vamos lá. A primeira questão, o enunciado diz o seguinte: em uma academia de ginástica foram oferecidas duas novas modalidades de aula, dança e yoga, em 3 turnos. Nessa academia, os alunos interessados em frequentar essas aulas fizeram uma inscrição em que deveriam optar pela modalidade e o turno de sua preferência. A tabela abaixo apresenta o número de alunos inscritos nas duas modalidades em cada turno oferecido pela academia. Então na tabela nós temos aqui os turnos manhã, tarde e noite, certo? E a quantidade de alunos inscritos em dança na manhã, 10, em yoga, 20 pela manhã, dança da tarde, 15, yoga, 8, a quantidade de alunos inscritos, e à noite, 22 alunos para dança e 12 para yoga. De acordo com os dados dessa tabela, qual foi o total de alunos inscritos no turno da noite? Então é uma questão bem simples, a tabela já é autoexplicativa, então basta a gente olhar na linha correspondente ao turno da noite, nós temos 22 inscritos em dança e 12 em yoga. Então basta somar 22 mais 12, nós vamos encontrar 34, que é o total de alunos inscritos nesse turno. Resposta letra A. Bem simples, né? Vamos prosseguir então. Essa questão aqui também ela não apresenta grande dificuldade, é para a gente montar um sistema de equações. Vamos ver o enunciado dela. Um ventilador e uma cafeteira custam juntos R$ 140 em uma loja. O preço de 5 desses ventiladores é igual ao preço de 2 dessas cafeteiras. Considere X como sendo o preço do ventilador e Y o preço da cafeteira. Qual é o sistema de equações que possibilita calcular o preço do ventilador e da cafeteira? Então vamos lá. Vamos seguir passo a passo o que o enunciado está dizendo. Um ventilador e uma cafeteira custam juntos R$ 140. Mais à frente ele diz que considerar X como sendo o preço do ventilador e Y o preço da cafeteira. Então, X é o ventilador e Y é a cafeteira. No início do enunciado diz que os dois, né, custam R$ 140 numa loja. Então, X mais Y é igual a 140. Depois ele prossegue que o preço de 5 desses ventiladores é igual ao preço de 2 dessas cafeteiras. Então, ventilador é X, então 5 vezes X, né, 5 ventiladores, é igual ao preço de 2 cafeteiras, 2Y. Então está aqui o nosso sistema de equação. 5x, x mais y igual a 140 e 5x igual a 2y. Então a alternativa, letra A. Né? Porque as outras, olha, aqui está dizendo que x mais y é igual a 7, a gente sabe que não é 140, só que a segunda equação do sistema, a única que faz referência ao que está escrito no enunciado é a alternativa A. Tranquilo, né, pessoal? Vamos prosseguir.
O terceiro é um exercício sobre área de figura geométrica. Então nós temos uma imagem aqui representativa do enunciado, vamos dar uma lida no que está sendo solicitado. Carlos comprou um terreno retangular cujas medidas estão apresentadas no desenho abaixo. E no centro dele construiu uma casa de base também retangular, medindo 6 metros de largura por 16 de comprimento. E ao redor da casa ele plantou grama, de forma a cobrir todo o espaço que sobrou do terreno. Então a pergunta é, quantos metros quadrados de grama Carlos plantou nesse terreno? Então o terreno que nós temos aqui é esse retângulo maior de comprimento 20 e altura 10, ou largura 10, né, o terreno. Então a área de uma figura retangular é a base vezes a altura. Então a área do terreno, a base é 20, a altura 10, então nós temos 200 metros quadrados, porque é metro vezes metro, 200 metros quadrados. E a área ocupada pela casa é 16 vezes 6, isso aqui vai dar 36,96 metros quadrados. Então, a área que está em cinza é a área que circunda a casa, cujos limites são a parte externa do terreno e a área construída da casa. Então basta que a gente subtraia a área total do terreno menos a área construída pela casa. Então aqui nós temos 20, eu vou ter que tirar 1 aqui para poder, que o 0 não pode subtrair o 6, fica 10. 10 menos 6 dá 4. 9 menos 9 dá 0 e sobra 1, 104 metros quadrados. Então a área de grama plantada ao redor da casa, alternativa C, 104 metros quadrados. Tá bom? Prosseguindo, nós temos agora uma questão em que a gente vai, a partir de um número racional, que está no quadro abaixo, segundo o enunciado, nós temos que encontrar a fração que representa esse número. Então o número é 12,5. Então é o seguinte, toda vez que a gente tem uma vírgula num número, que transforma esse número num número decimal, se o número é decimal, é sinal que ele é dividido por múltiplos de 10. Pode ser dividido por 10, pode ser por 100, pode ser por 1000. Então, se a gente divide por cada um desses múltiplos de 10, a quantidade de zeros dessas divisões vai ser a quantidade de casas que a vírgula vai andar para a esquerda. Então, se eu tenho aqui, se eu pego um número e divido ele por 10, a vírgula vai andar uma casa. Tá? Se eu divido por 100, ela vai andar 2 casas, sempre para a esquerda. Se eu divido por 1000, 3 casas, e assim sucessivamente. Então, no nosso número aqui, olha, 12,5, eu tenho uma vírgula aqui, né, antes do 5, isso quer dizer o quê? Que originalmente eu tinha um número que eu dividi por 10, e aí eu andei uma casa para a esquerda, né, uma casa para a esquerda. Então esse número, o número original, tem que ser o 125. Porque se eu pego 125 e divido por 10, o que vai acontecer? Ó? O 12 eu posso dividir por 10, vai dar 1. Então 10 aqui, sobra 2. 2 eu não posso dividir abaixo 5. Então dá 10, 25 dividido por 10 dá 2. Então aqui vai dar 20, sobra 5. Só que o 5 eu já não posso dividir por 10, então eu tenho que acrescentar um 0, e para isso eu tenho que acrescentar uma vírgula. Então 50 dividido por 10 dá 5, e resto 0. Então tá vendo? O número que a gente busca é o 125. Então lembrem sempre disso, número com vírgula é um número decimal. Dependendo da quantidade de casas que eu vou andando para a esquerda,
vai ser o número, né, o múltiplo de 10 que vai ficar no denominador dessa fração, que vai dividir no número que está no numerador. E aí, por exemplo, se eu divido por 100, eu ando 2 casas para a esquerda, se eu divido por 1000, eu ando 3 casas para a esquerda, e assim sucessivamente, tá bom? Então o número que a gente está procurando é 125 dividido por 10, letra D. É uma questão aqui de geometria, foi utilizada, né, como base dessa circunferência uma malha quadriculada. E aí o enunciado diz o seguinte: Gabriel vai calcular o diâmetro da circunferência de centro F, aqui, centro F, tá? E representado abaixo. Para encontrar a medida do diâmetro dessa circunferência, ele deve somar as medidas de quais segmentos? Então vamos lá, o que é diâmetro? Diâmetro nada mais é do que 2 vezes o raio, né? E por sua vez o raio, o que é? O raio é o segmento de reta que parte do centro da circunferência até a parte mais externa da linha que circunda, que compõe a parte mais externa dessa figura geométrica. Então, vai do centro da circunferência até a linha externa da circunferência. Então aqui nós temos o centro da circunferência. Então aqui o F. Do F até o G, nós temos um raio aqui. E do F até o H, nós temos outro raio. Então, como o diâmetro é duas vezes o raio, e nós temos 2 raios aqui, basta que a gente some FG mais FH. Então, a gente somando essas duas medidas, nós vamos ter um diâmetro. Isso aqui é igual ao diâmetro. Então, vamos procurar a alternativa FG e FH. Para encontrar a medida do diâmetro da circunferência, deve somar as medidas de quais segmentos? FG e FH. Resposta, letra A. A próxima questão diz o seguinte enunciado: observe a expressão numérica do quadro abaixo. Então nós temos aqui 3 que multiplica raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 2. O valor dessa expressão que melhor se aproxima, aliás, o valor dessa expressão melhor se aproxima de qual número inteiro? Então temos estas alternativas. Então a gente vai partir do princípio que a gente não sabe qual é o valor da raiz quadrada de 7, nem o valor da raiz quadrada de 2, tá bom? Então vamos lá, vamos primeiro analisar a raiz quadrada de 7. Eu não sei qual é o valor, mas eu sei a raiz quadrada, o valor da raiz quadrada de 4 e o valor da raiz quadrada de 9. Então percebam que a raiz quadrada de 7 está aqui no meio, né? Está nessa região aqui, ó, né? Entre a raiz quadrada de 4 e a raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 4 é igual a 2 e a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Então o número que eu estou procurando está entre o 2 e 3. Então eu posso colocar aqui, como é um valor que melhor se aproxima, eu posso botar aqui um 2,5, tá? Como sendo aproximadamente o valor da raiz quadrada de 7. Então vamos lá, vamos ver agora a raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2. Nas minhas aulas eu falo com os alunos que é o seguinte: antes dos matemáticos descobrirem o valor da raiz quadrada de 2, né, estiveram diante desse problema aqui, ó. É um triângulo retângulo, de lado 1. Né? Então, usando o teorema de Pitágoras para encontrar o valor da diagonal, então é diagonal ao quadrado, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, a diagonal ao quadrado é igual a 2. Então eu tinha que procurar um número que multiplicado por ele mesmo dá 2. Né? Não temos um inteiro para isso. Então, através de multiplicações, né, sucessivas, eles identificaram que a primeira divisão, né, que o número que eles estavam procurando estaria entre 1,4
e 1,5. Então a gente pode pegar qualquer um desses dois aqui para fazer a nossa aproximação. Vou pegar aqui 1,4. Então vamos lá. Aí para a raiz de 7, 2,5. Então 3, né, vezes o valor da raiz de 7, vezes 2,5, mais 1,4. Vamos ver quanto é que vai dar isso aqui. 3 vezes 2,5 dá 7,5. Porque 3 vezes 5 dá 15, vai 1, 3 vezes 2, 6 e 1, 7. 7,5 mais 1,4. Tá bom? Então 7,5 mais 1,4 vai dar 8,9. 8,9, o número que mais se aproxima, que está mais próximo de 8,9 é o 9, né, na alternativa C. Tá bom? Bom, vamos prosseguir então para a próxima questão. O enunciado diz o seguinte: observe os triângulos representados na malha quadriculada abaixo. Então nós temos 4 triângulos. Qual desses triângulos é escaleno e retângulo? Então aqui, esse primeiro triângulo, nós temos aqui um triângulo isósceles, esses dois lados aqui são iguais, tá? Então, dois lados iguais, triângulo isósceles. Triângulo isósceles. Aqui nós temos um triângulo retângulo. Percebam que nós temos dois lados que medem dois pedacinhos dessa malha quadrada. Então temos dois lados iguais. Com dois lados iguais sendo retângulo, ele é isósceles e retângulo. E retângulo, tá? Esse último aqui, esse terceiro aqui, percebam que não é retângulo e cada lado tem uma medida diferente. Então é um triângulo escaleno só. Porque tem todos os lados com medidas diferentes. E o quarto, percebam que nós temos um ângulo de 90 graus, é um triângulo retângulo, e todos os três lados têm medidas diferentes. Então é o escaleno retângulo. Retângulo. Então o triângulo que a gente está buscando é a alternativa 4 do enunciado. Tá? Bom, o próximo exercício a gente tem um exercício de frações, né? Ainda que a gente não vá montar uma fração propriamente dita. Tá? Vamos ver o enunciado. Fábio distribui igualmente 1,2 litro de suco em 3 copos. Qual foi a quantidade de suco que Fábio colocou em cada copo? Então nós temos 1,2 dividido por 3. Tá? Por isso que eu disse que é uma espécie de problema envolvendo fração. Então, basta que a gente divida 1,2 por 3 que a gente vai saber a medida de suco que cada copo comportou. Então 1,2 dividido por 3. 1,2 é menor do que 3, não dá, então eu vou andar com a vírgula uma casa aqui para a direita. Então, quando eu faço isso, é a mesma coisa que eu estivesse acrescentando um zero, então eu tenho que acrescentar um 0, ao quociente. Agora, 12 é divisível por 3, então dá 4. Resto 0. Então, cada copo tem 0,4 litros, alternativa A. É uma questão bem simples essa, tá bom? A próxima questão é: observe a expressão numérica abaixo e qual é o resultado dessa expressão. Então vamos dar uma olhada nas operações que a gente encontra aqui. Ó. Nós temos um número negativo, uma multiplicação, uma soma, né, uma adição entre parênteses e uma subtração entre parênteses. Então, quando a gente tem uma expressão com várias operações, existe uma ordem para que a gente comece a fazer essas contas. E existe uma palavrinha que é o pendas. Essa palavrinha ela é formada pela primeira letra de cada uma das operações que a gente normalmente utiliza na hora que nós estamos lidando com expressões. Tá? Então, cada uma dessas letras significa o seguinte: o P vem de parênteses. Tá? Então, parênteses junto com colchetes e chaves, tudo que tiver dentro
dessas estruturas a gente vai considerar primeiro, ela tem precedência sobre as demais operações. Em seguida vem o E de expoente, e aí serve também a radiciação. O M vem de multiplicação, o D de divisão, o A de adição e o S de subtração. Então, apesar de a gente ter uma multiplicação aqui que viria antes da adição, só que nós temos uma adição entre parênteses, e aí o parênteses está aqui na frente, ele comanda todo o processo, então é essa aqui que a gente vai fazer primeiro. Tá? Então vamos lá. Ó. Menos 2 mais 5, isso aqui vai dar igual o que? É uma subtração. Menos 2 mais 5 vai dar mais 3, por quê? Porque ele vai pegar o sinal do algarismo de maior valor. Tá bom? O próximo parêntese que nós temos aqui ó, é o menos 2 menos 4. Então aqui nós vamos ter o menos 6, que vai ser a menos 6, porque aqui nós temos dois números que estão sendo operados com o mesmo sinal, então basta a gente repetir o sinal e a gente já tem o valor dessa operação. Então a nossa expressão vai ficar dessa forma. Olha. Menos 4 vezes mais 3 menos 6. Tá bom? Então aqui agora nós temos uma multiplicação e uma subtração. Nós vamos fazer a multiplicação primeiro. Então menos 4 vezes 3 vai dar menos 12, porque é menos vezes mais dá menos. Aqui nós temos um sinal de menos na frente de um parênteses, então isso aqui vai trocar o sinal de dentro, vai ficar mais 6. Então menos 12 mais 6, menos 6, pega o sinal do algarismo de maior valor. Tá ok? Então alternativa correta, letra B de bola. Bom, o próximo exercício é sobre perímetro. Então vamos para o enunciado. O tampo de uma mesa em formato de L receberá um acabamento com tiras de borracha em sua lateral. As dimensões desse tampo estão representadas na figura abaixo. Então nós temos aqui 100 centímetros, 40 aqui embaixo e 80. Então faltou as dimensões desse pedacinho e desse aqui. Tá? Mas aí é fácil, que dá para a gente tirar pelas outras medidas que foram fornecidas. Tá bom? Então, quantos centímetros de tira de borracha no mínimo serão necessários para esse acabamento? Então a gente vai ter que envolver todo o comprimento dessa figura geométrica em formato de L. Tá? Então vamos só marcar aqui as medidas que estão faltando. Primeiramente a medida desse pedacinho aqui. Tá? Então nós temos 100 centímetros, que é a parte maior aqui, menos 40, então aqui vai ficar 60 centímetros, e agora essa outra parte, tá ok? Então nós temos 80 aqui na parte esquerda, menos 40, que vai dar 40 centímetros. Então agora a gente já tem todas as medidas, basta somar cada uma delas, que a gente vai encontrar a medida de qual é o comprimento de tira de borracha para a gente proceder todo o acabamento dessa estrutura. Então 100 mais 40 mais 60 mais 40 mais 40 e mais 80. Tá? Então somar isso aqui tudo. Então dá 0. 4 e 6, 10. 10 e 10 dá 14, 18. 18 e 8 dá 26. Vão 2. 2 e 1, 3. 360 centímetros. Então a resposta é a letra D de dado. Tá bom? Essa próxima questão é uma questão de porcentagem. Não é tão difícil quanto ela aparenta. Tá ok? Vamos ler com calma o enunciado da questão. Rodrigo quer comprar um violão que custa R$480. Tá? Então, comprando à vista, ele consegue um desconto de 15%. Então, qual é o valor desse violão à vista? Tá? Então, 480 a gente pode resolver por várias formas. Então, eu vou resolver por regra de 3. 480 corresponde a 100% do preço. E um valor que eu não sei qual é, corresponde a 15% desse valor.
Então a gente faz aqui uma regra de 3, tá? Multiplica cruzado. Então vamos ver quanto é que vai dar. 100 vezes x é igual a 480 vezes 15. Então 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 8, 40, vai 4, 5 vezes 4, 20, 24. Tá? Então aqui 0, 8 e 4. Então vai dar 0, 0, 12, vai 1 e 7. 7.200. 7.200 é o valor dessa multiplicação cruzada. Então agora eu quero saber o valor do x, que é o que corresponde a 15%. Então vou passar o 100 para o outro lado dividindo. Tá? Então x vai ser igual a 7.200 dividido por 100. Então basta eu cortar esses dois zeros, o x é igual a 72. Então 15% de desconto é igual a R$ 72. Então basta pegar o 480 e dividir de 72, que eu vou saber qual é o preço que eu consigo comprar à vista. Então o 0 não posso subtrair do 2, peço emprestado 1 ao 8. Então 10 menos 2 dá 8, 7 menos 7 dá 0 e 4. 408 é o preço que eu estava procurando com desconto de 15%, alternativa A, alternativa certa. Tá bom? Essa aqui é uma questão de geometria plana, para a gente descobrir, né? Segundo o enunciado, eu quero descobrir esse ângulo aqui, alfa. Então o enunciado diz o seguinte: a reta GJ, tá? GJ abaixo dividiu o hexágono regular FGHIJK em dois trapézios isósceles. Aqui está um e aqui está o segundo trapézio, tá bom? Então essa reta dividiu esse trapézio, esse hexágono regular em dois trapézios. Então qual é a medida do ângulo alfa desse primeiro trapézio aqui? Então para a gente saber isso aqui fica muito fácil se a gente souber qual a medida dos ângulos internos de um hexágono regular. Então existe uma formulazinha que é o seguinte: a medida do ângulo vai ser igual ao número de lados da minha figura geométrica menos 2 multiplicado por 180 graus. Tá? Deixa eu melhorar isso aqui. Vezes 180 graus. Então, com essa formulazinha eu consigo descobrir qual é a soma dos ângulos internos de qualquer figura geométrica regular. Tá bom? Então vamos lá. A soma, que eu não sei, n é o número de lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o hexágono. Então dá 6 menos 2 vezes 180 graus. 6 menos 2 é 4. 4 vezes 180, a soma é igual a 720 graus. Como nós temos 6 vértices, basta eu dividir os 720 por 6. Então, o ângulo de um vértice, o ângulo é igual a 720 dividido pelo número de vértices, então vai dar 6. Isso aqui é igual a 120 graus. Então, o ângulo, cada ângulozinho desse aqui, mede 120 graus. Como essa linha GJ divide o vértice ao meio, criando duas figuras idênticas, então isso daqui vai ser metade de 120, que é igual a 60 graus. Resposta letra B. Tá bom? O próximo exercício diz o seguinte, o enunciado: observe a reta numérica abaixo. Essa reta está dividida em segmentos de mesma medida. Então, qual número está representado pelo ponto Q? Então, percebam aqui, nós temos o 0, está aqui o 0. Então, à esquerda são todos os números negativos, à esquerda do 0. Então, a próxima unidade de medida é menos 3, depois o Q que a gente vai procurar, a próxima medida é o menos 9. Tá? Então,
se essa reta está dividida em segmentos de mesma medida, então esse ponto Q aqui está bem no centro entre o 9 e o 3. Então a gente pode fazer uma média entre essas duas extremidades. Então basta a gente pegar menos 9 mais menos 3 e dividir por 2. Então vamos lá, menos 9 menos 3 é igual a menos 12 dividido por 2, isso aqui é igual a menos 6. Então menos 6 seria o nosso ponto Q. E é realmente, olha, de 0 até 3 são 3 unidades negativas. Então se são segmentos de mesma medida, desse menos 3 até o ponto Q tem que ter menos 3 também. Então menos 3 mais menos 3 dá menos 6, mais menos 3 dá menos 9. Então o número que a gente está procurando é a letra C. O próximo exercício é uma correlação entre tabela e gráfico, que os gráficos estão interrelacionados com a tabela. Tá? O enunciado diz o seguinte: na aula de biologia, os alunos fizeram uma pesquisa sobre o tempo médio de vida de alguns animais e os dados encontrados foram listados na tabela abaixo. Então, uma coluna com animais, a segunda coluna tempo médio de vida. Então, para o gato, 13 anos, cavalo, 30 anos, galinha, 7 anos, chimpanzé, 20 anos. Então, com esses dados foi feito um gráfico. Então, normalmente os gráficos, eles têm como se fosse o gráfico do plano cartesiano. Ele tem um eixo vertical e um eixo horizontal. Cada um desses eixos corresponde ao título da coluna. Tá? Então, nós podemos ver aqui, olha, o gráfico da alternativa A, nós temos aqui no eixo vertical anos de vida. Tá? E no eixo horizontal tempo médio de vida. Tá? Como eu falei aqui, ó, as duas colunas. Então basta que a gente procure qual desses 4 gráficos apresenta esses mesmos dados da tabela. Tá? Então é uma questão bem simples. Vamos olhar aqui primeiro o primeiro item é cavalo em todos eles. Ó. Cavalo, cavalo, cavalo e cavalo. Tá certo? Então vamos ver na tabela qual é a idade média do cavalo. Aqui está escrito 30 anos, então vamos dar uma olhada. Ó, no gráfico D, o cavalo aqui está entre 10 e 15, então a gente já pode até, de cara, a gente já pode descartar esse gráfico D. Aqui nesse gráfico C, o cavalo está dizendo que é 20, a gente sabe que é 30, então a gente pode descartar também o C. O B, cavalo com 30, então beleza, e aqui no A o cavalo está com 30 também, então esses dois aqui permanecem no jogo. O próximo é o chimpanzé está dizendo que é 20 anos, então no gráfico B, 20 anos para o chimpanzé, e aqui também 20 anos, beleza. Vamos ver agora a galinha. Galinha é 7 anos. Então no gráfico B está dizendo que a galinha está entre 10 e 15, não é? E aqui no A a galinha está entre 5 e 10. Beleza. E só para fechar, vamos ver o gato que é 13 anos. Aqui está dizendo que está entre 5 e 10 e aqui está entre 10 e 15. Então a nossa alternativa certa é a letra A. É bem simples, é só dar uma olhada. Na tabela, os dados que estão apresentados na tabela têm que ser os mesmos dados que estão sendo apresentados no gráfico. Tá? Aqui nós temos 4 figuras geométricas, estão colocadas numa malha quadriculada, e o enunciado diz o seguinte: observe os quadriláteros representados abaixo. Então nós temos um losango, um paralelogramo, um retângulo e um trapézio. Qual é o quadrilátero que possui apenas um par de lados paralelos? Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui no losango. Ó. Esse lado aqui ele é paralelo a esse, e o segundo lado é paralelo a esse aqui de baixo. Tá? Então ele tem 2 lados paralelos 2 a 2. Tá? Paralelogramo é a mesma coisa, ó, esse aqui está com esse, e esse com esse paralelo. O retângulo nem se fala, né? Está aqui, ó, esse com esse, e o da esquerda com o da direita. O trapézio, ele só tem esse aqui paralelo, né? São as duas bases paralelas, porque esse daqui está, o lado esquerdo inclinado para um lado e o lado direito está inclinado para o outro.
Então, o único, né, desses 4 quadriláteros que tem apenas 2 lados, apenas um par de lados paralelos, é o trapézio. Então, letra D. O próximo exercício é para a gente ver um intervalo entre extremos. Tá? Então, o enunciado diz o seguinte: um centro de pesquisa possui uma câmara fria, na qual são armazenados alguns experimentos. Em um dia, a temperatura no interior dessa câmara fria atingiu menos 18 graus centígrados. Então, vou colocar aqui, ó, menos 18 graus centígrados. Enquanto que a temperatura ambiente do centro de pesquisa, nesse instante, era de 21 graus centígrados. Então, qual a diferença entre essas temperaturas nesse instante? Então, eu quero saber, né, a diferença. Aqui dentro tem um intervalo de temperatura entre essa máxima e essa mínima aqui. Então, para que a gente sempre descubra esse tipo de a diferença entre dois extremos, basta que a gente diminua o extremo maior do extremo menor. É como se a gente estivesse fazendo uma medição, uma régua. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho isso aqui. Né? Eu quero saber essa medida, eu pego aqui uma régua, encosto nessa medida, aqui vai estar o 0, e aí, vamos supor que vai até 5. Né? Para a gente saber que mede 5, eu estou diminuindo o 5 do 0. Tá? Então vai dar 5 unidades aqui. Então, para saber essa medida, né, essa diferença entre as temperaturas, basta pegar o 21 e subtrair o menos 18. Então, 21 menos 18. Tá? Diminuir o maior do menor. Como aqui tem um menos, eu coloquei entre parênteses porque é uma temperatura negativa, então menos à frente de um sinal do parêntese, ele vai trocar o sinal de lá de dentro. Tá? Então, como é que a gente vai ficar? 21 mais 18, que é igual a 39 graus centígrados. Essa aqui é a diferença de temperatura entre a temperatura que está dentro do frigorífico, da câmara fria, para a que está fora no meio ambiente. Tá? Então a resposta está na letra B. Nessa próxima aqui a gente vai ter que só fazer uma outra representação dessa unidade de medida. Vamos ver o enunciado. Para preparar uma vitamina de morango, Daniele utilizou 1.300 ml de leite. Quantos litros de leite Daniele utilizou para fazer essa vitamina de morango? Então, olha só, uma regrinha de 3 bem basicona. 1 litro corresponde a 1.000 mililitros. Então, eu tenho ali 1.300 mililitros, corresponde a x, que eu não sei ainda qual é. Então, eu faço a multiplicação cruzada. Tá? Então, vai ficar assim, ó. 1.000 vezes x é igual a 1.300. Então, para deixar o x sozinho, eu vou passar o 1.000 para o outro lado dividindo. Então, dá 1.300 dividido por 1.000. Isso aqui vai dar o quê? Eu corto esses dois zeros. Então, 13 dividido por 10 é igual a 1,3. 1,3 o quê? 1,3 litros. Resposta letra A. Bom? A próxima questão, segundo o enunciado, foi dada uma expressão que está no quadro abaixo. Observe a expressão algébrica do quadro abaixo. 2x vezes mais 7y menos 6xy. E o resultado dessa expressão, quando o x for igual a 3 e o y é igual a menos 4, qual vai ser? Isso é bem simples. Então, no lugar do x eu coloco 3, no lugar do y eu coloco menos 4. Então, vamos substituir aqui, ó, 2x. Então, dá 2 vezes 3, mais 7 vezes menos 4, tá aqui, menos 6, que multiplica 3 vezes menos 4. Tá? Então é só fazer essa operação, sempre lembrando do PEMDAS,
Né? Então, parênteses, exponenciação, multiplicação, divisão, adição e subtração. Tá? Então vamos fazer primeiro aqui as multiplicações. 2 vezes 3 dá 6. Aqui dá 7 vezes menos 4. Então dá menos 28, que é mais vezes menos. Tá? Menos 28. Aqui nós temos 3 vezes menos 4 dá menos 12. Mais vezes menos dá menos 12. Menos 12 vezes menos 6 dá mais 72. Tá? Menos 12 vezes menos 6. Tá? 6 vezes 2, 12. Vai 1, 6 vezes 1, mais 1, 7. 72 e vai ser mais, porque menos vezes menos dá mais. Tá? Então agora aqui, ó, aqui a gente já pode fazer direto. 6 menos 28 vai dar menos 22, mais 72. Isso aqui vai dar 50. Né? Resposta, letra C. Essa próxima questão é a questão de planificação. Foi dado esse sólido geométrico aqui. Né? Então, planificar o que é? Eu vou usar uma tesoura nas extremidades e vou abrir. É como se fosse desmontando uma caixa de papelão. Então nós vamos dar uma olhada nas figuras e ver qual delas que representa a planificação correta desse sólido geométrico. Então vamos lá. Ó. Nós temos, isso aqui é como se fosse uma caixa fechada de papelão. Então temos um pentágono aqui em cima e um pentágono aqui embaixo. Tá? Então vamos procurar nas alternativas planificações que tenham 2 pentágonos, um para você ver a tampa de cima e outra tampa de baixo. A A só tem um pentágono, então ela não serve. O B tem 2 pentágonos, então já vou deixar ele de sobreaviso. O C tem um pentágono só, então ele não serve. E o D tem 2 pentágonos. Beleza, então restou a letra B e a letra D. Então aqui nós temos, na parte lateral dessa caixa, nós temos uma face, 2, 3, 4, 5. Então nós temos que procurar nas alternativas que sobraram 5 partes para fechar toda a lateral. Então a letra B ela só tem 1, 2, 3, 4, então ela não serve. E a letra C tem 1, 2, 3, 4, 5. Então a nossa resposta é letra B de bola. Tranquilo? Aqui nós temos uma divisão de números decimais. Né? Então, essa divisão, aparentemente, ela é complicada, mas reparem que os 2 números têm a mesma quantidade de casas decimais. 1,86 e 0,06. Tem 2 casas decimais. Então, quando isso acontece, nós podemos eliminar as casas decimais e deixar eles como se eles não tivessem casas decimais. Tá? Porque eles têm a mesma quantidade. É como se a gente multiplicasse por 100 o numerador e por 100 o denominador. Ao final, vai continuar com o mesmo valor. Tá? Então nós podemos reescrever essa fração como 186 dividido por 6. Tá? Então a gente pode fazer aqui, dividido por 6 vai dar 3 vezes 6, 18, menos 18 aqui vai dar 0, abaixo 6, 1, 6, menos 6 vai dar 0, resto 0. Então, a divisão desses 2 valores vai dar 31, letra D de dado. A próxima questão, o enunciado diz o seguinte: observe o desenho na malha quadriculada abaixo, esse desenho aqui. Então, o que ele está querendo? Uma ampliação desse desenho, qual dessas alternativas? Então, percebam que o nosso desenho, ele ocupa um quadradinho só aqui, ó, um quadradinho, depois mais 3, mais um aqui, e essa, ele parece tipo um aviãozinho, né? E essa aqui tem mais um quadrado, tá? Então, a ampliação, todas as medidas têm que estar aumentadas com o mesmo padrão, com a mesma razão, tá bom? Então vamos lá.
Se eu, por exemplo, nessa primeira aqui, ó, aumentar para 2, né? Então as dimensões têm que estar multiplicadas por 2. Tá? Então vamos ver aqui, ó. Essa parte aqui tem um quadradinho, então a parte ampliada tem que ter 2 quadradinhos, ó. 1, 2. Beleza. Essa altura aqui, ó, um quadradinho, então tem que ter 2 quadradinhos. Tá aqui, 2 quadradinhos. Essa parte aqui, esse pitoquinho tem 1 quadrado de dimensão, então ele vai ter que ter 2 quadrados. Ó. Tá aqui, ó. 2 quadrados. Essa parte lateral tem 3 quadrados, ó. A ampliada por 2 vai ter que ter 6. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a A está perfeita, né? Tá a ampliação perfeita por 2. A B, não, olha, essa parte lateral aqui está toda ampliada legal, mas essa parte aqui ela precisava preencher esse outro pedaço, tá? Não é o que acontece. As letras C e D, fica claro que não é uma ampliação, porque isso aqui continua com 1, apesar de ser uma figura maior, mas não está com a mesma proporção, o mesmo formato do desenho original. Tá? A ampliação ela tem que ser maior e você enxerga o mesmo formato do desenho original. Então, a nossa resposta é a letra A. Mais uma questão de reta numérica. O enunciado diz que essa reta numérica abaixo está dividida em segmentos da mesma medida. Então, ela quer que a gente mostre qual é o valor que corresponde, né, qual o número que corresponde ao ponto P. Então, a nossa reta começa com 10,01 e termina com 11,01. Então, percebam que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então vamos lá, pegamos aqui a medida maior. Pegamos a medida maior, 11,1. Diminuímos da menor, 10,1, para saber a distância entre os dois extremos. Dá 1 menos 1 dá 0. 1 menos 0 dá 0. Dá 1, no caso, perdão. Dá 1. E aqui dá 1 menos 1 dá 0. Tá bom? Então, o que a gente está procurando aqui, essa distância mede 1. Mede 1. E como tem 10 pedacinhos, eu posso dividir por 10. Né? Então, fazendo essa conta aqui, 1 dividido por 10, não dá. Então tem que acrescentar um 0 e coloco um 0, aqui. Agora 10 dividido por 10 dá 1. Né? Então cada pedacinho desse aqui vale 0,1. Tá? Então basta a gente ver quantos pedacinhos foram usados até chegar no P e multiplicamos por o valor de cada pedacinho. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então 0,1 vezes 7 vai dar 7, 0,7. Então isso aqui é a distância do 10,1 até o ponto P. Então basta eu somar 10,1 com 0,7, vai dar 8,10, que é o número correspondente ao ponto P, letra C, das nossas alternativas. Tá bom? Próximo exercício é sobre volume. O enunciado diz que Cláudio contratou um caminhão-pipa para encher uma cisterna com formato de paralelepípedo. Então, formato de paralelepípedo, mais ou menos isso aqui, cisterna. Formato de paralelepípedo, tá? Então, 9 metros de comprimento, 2 metros de profundidade e 5 metros de largura. Ao contrário aqui. 5 metros de largura e 2 metros de profundidade. Então, ele contratou um caminhão para encher essa cisterna de água. Qual é o volume de água necessário para encher totalmente essa cisterna? Então, o volume tem que multiplicar o comprimento, a largura e a altura. Então, volume, comprimento
vezes largura vezes altura. Então, o comprimento é 9 vezes 5 vezes 2. Então, nós temos aqui 9 vezes 5 é igual a 45 vezes 2, que é igual a 90 metros cúbicos. Por que metros cúbicos? Porque eu estou multiplicando metro por metro por metro. Tá? Metro vezes metro vezes metro é igual a metro cúbico. Resposta letra B de bola. Próximo exercício, o enunciado diz o seguinte: para prever o aumento de gastos com a nomeação de novos funcionários, uma empresa fez um levantamento de dados que mostrou que a alimentação de 100 funcionários durante 10 dias tem um custo de 3.000. Mantendo o mesmo custo por funcionário, quanto essa empresa gastará com a alimentação de 150 funcionários durante o mesmo período? Então, se essa empresa gasta com 100 funcionários durante 10 dias 3.000 reais para alimentar 100 funcionários durante 10 dias, 150 funcionários no mesmo quantidade de dias vai gastar quanto? Então, como é a mesma quantidade de dias, nós podemos eliminar essa parcela aqui do nosso problema e a gente fica com uma regrinha de 3. Né? Uma regrinha de 3 simples aqui, ó. 100 para x e 150 3.000. Então a gente multiplica ali, olha, 100 vezes x é igual a 3.000 vezes 150. Então dá 0, 0, 0, 0, depois 5 vezes 0, 15, depois 0, 0, 0, 3, tá? Dá 0, 0, 0, 0, 5, 450 mil. Então, 450 mil é o total de 150 vezes 3.000. Só que eu quero saber o valor do x. Então, basta eu dividir o x, né, passar o 100 para o outro lado dividindo. 450 mil dividido por 100, corto 2 zeros. Então, x é igual a 4.500, é o custo que eu vou ter para alimentar 150 funcionários em 10 dias. Resposta letra D de dado. Tá bom? Próximo enunciado é bem tranquilo. O desenho abaixo representa o botão de um fogão. As marcas de temperatura desse botão estão igualmente espaçadas. Para ligar o fogão, deve-se girar o botão no sentido anti-horário. É para cá. Tá? Anti-horário. Anti-horário. Então, quantos graus o botão desse fogão deve ser girado para ligar na temperatura mínima? Está aqui, ó, mínimo. Então ele sai daqui, desligado, faz todo esse trajeto aqui até chegar no mínimo, tá bom? Então vamos lá. Então nós temos, o enunciado diz que as marcas são igualmente divididas, nós sabemos que um círculo completo tem 360 graus, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, então dividido por 6, cada divisão tem 60 graus, tá certo? Então vamos lá. Então sentido anti-horário, andou um pedaço, andou 2 pedaços, andou 3 pedaços, andou 4 pedaços, andou 5 pedaços. Então 60 vezes 5 igual a 300 graus. Tá? Então resposta letra C. E por fim, um probleminha aqui bem simples de montagem de uma equação. O enunciado diz que em uma papelaria, um estojo custa X reais e um corretivo 2 reais. Então, o estojo custa X e o corretivo custa 2 reais. Na compra de 8 desses estojos, né, 8 vezes X, e 8 dos corretivos, mais 8 vezes 2 dá 16, Carlos pagou 52 reais. Tá?
Então, qual é a equação que permite calcular o valor em reais desse estojo? Então, já está prontinho aqui. Tá? Se o estojo custa X e ele comprou 8, está aqui. O corretivo custa 2, ele comprou 8, então 16. E ele gastou 52, a equação que permite calcular quantos estojos ele comprou, está aqui, corresponde à letra A. Tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado essa resolução comentada. Qualquer dúvida, deixem ali na área de comentários do vídeo e assim que possível eu entro em contato com vocês. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo vídeo. Obrigado pela visita. Não se esqueça de curtir se gostou do vídeo e inscreva-se no canal. Até a próxima!